E aí, meu amigo advogado, minha amiga advogada, tudo bem? Meus amigos estudantes de direito, hoje eu vim falar sobre uma situação chata que aconteceu aqui comigo. Pode ser que ela sirva também de aprendizado para você, como serviu para mim. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou jovem advogado e criei esse canal com o intuito de documentar realmente o caminho de um jovem advogado desde o zero, sem nenhum padrinho, sem a ajuda de ninguém. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like já para nos incentivar a gravar cada vez mais e vamos lá. Bom, deixa eu falar realmente o que aconteceu. Eu pretendo até não estender tanto esse vídeo aqui. Essa semana era para sair a sentença da audiência trabalhista que eu fiz. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar também aqui no card. O juiz deu 15 dias, né, para sair a sentença. Bom, quando eu fui olhar ontem, eu olhei assim, mas acho que era umas meio-dia, por aí, 12 horas. E aí eu vi que o juiz tinha mandado a autora, né, no caso a minha cliente, que é a reclamante, se manifestar porque havia tido uma litispendência, né? Tinham protocolado uma ação da mesma reclamante, no caso minha cliente, contra a mesma empresa e praticamente com as mesmas causas de pedir. E aí eu fiquei, isso dia 20, né? Dia 20 agora desse mês, semana passada. Tô gravando o vídeo aqui dia 2, então acho que foi semana passada. Enfim, dia 20. E nossa audiência foi dia 14, então nossa audiência aconteceu e depois alguém entrou com processo, né? Protocolou a petição dia 20. E aí eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, será que a cliente fez isso, né? Procurou outro advogado, não confiou, pensei várias coisas, né? Eu pensei todas as possibilidades, eu pensei, até que o outro advogado tinha feito isso pra dar reclamada, né? Pra, sei lá, bagunçar o processo. Enfim, pensei todas as possibilidades, aí depois eu fui mandar mensagem pra cliente, questionando o que é que tinha acontecido, se ela tinha procurado outro advogado, porque tinha entrado com um processo com o nome dela, contra a mesma empresa, enfim. E aí ela me disse, né, que não tinha procurado, depois que fechou o contrato comigo, não tinha procurado nenhum advogado, e que não existia isso, que ela não conhecia, não estava sabendo de nada, que ela queria era a sentença, que se resolvesse logo essa situação, não tinha motivos para procurar outro advogado. E aí eu, assim, não sabia, né, o que fazer. Tava no escritório nessa hora, eu fui olhar uma coisa ali rapidinho. E aí eu protocolei uma petição rápida de manifestação, formando isso, né? Que minha cliente não desconhecia, que minha cliente não sabia o que tinha acontecido. O desejo dela era continuar com a situação, que se ele fosse arquivar alguma ação, seria a que foi dada entrada agora, né? Não a nossa, que foi a nossa desde no final de março, que eu protocolei a ação, né? Protocolei isso de tarde, assim que eu soube, eu já conversei com ela e fiz isso. E durante o dia a gente foi conversando e fazendo as perguntas, será que não tinha a possibilidade de alguém, vamos investigar o nome desse advogado, porque tinha nessa petição, tinha o nome do advogado, e perguntei, você não conhece fulano, que é o advogado lá que fez a petição, que protocolou? Ela, não conheço não. Aí ela falou, lembrei de uma coisa. Antes de eu falar com você, eu falei com outros advogados. Falei com uns dois. E teve um, inclusive ele tem o mesmo nome que você, né? O nome dele também era Thiago. Que eu cheguei a enviar documentação, cheguei a assinar contrato, cheguei a assinar tudo. Só que aí, como ele não me respondeu mais, mandava mensagem, ele não me respondeu. E depois ele não me deu mais nenhuma notícia, eu achei que ele tinha desistido. E aí fui procurar outro advogado. E achei que, como ele tinha desistido, não fazia diferença mencionar. Ela não mencionou isso em nenhum momento, né? Ela não falou isso pra mim em nenhum momento que tinha procurado outro advogado. Antes de mim, né? No caso, a gente fechou o contrato, foi começo de março que a gente fechou, né? E assim, não foi uma semana, eu acho que foi no máximo 10 dias que eu fiz a ação dela e protocolei. Foi bem rápido. Porque eu não tinha tantas ações, eu queria fazer logo, né? Geralmente no máximo uma semana eu consigo fazer e já protocolo logo. E aí eu falei, e será? Né? E aí a gente foi, então eu falei, entre em contato com esse advogado, tenta ligar para ele, entrar em contato com ele de algum jeito, se você tiver o número dele aí, e perguntar o que aconteceu, se não vai que ele trabalha em outro escritório e essa petição é do escritório que ele trabalha, né? Que eram pessoas nomes diferentes, né, do que protocolou e esse advogado que ela falou. E isso ela falou que ia entrar em contato com ele. Bom, ela entrou em contato com ele, aí ele falou que ela disse que eles discutiram lá porque realmente tinha sido ele que tinha protocolado a ação depois de 4 meses praticamente, que eles tinham fechado o contrato. Eles fecharam o contrato em fevereiro, março, comecinho de março. E ele foi protocolação agora em dia 20 de junho, então foi praticamente 4 meses. Foram mais de 3 meses, né? Que ele protocolou a ação, não avisou, não falou nada pra ela, não. Ela falou que eles discutiram, ele disse que não ia abrir mão da ação e que era para passar o contato dele para mim e que é pra gente conversar para ver como é que resolveria essa situação. Bom, e aí eu
jovem advogado, não sei, nunca tinha passado por isso. Uma coisa que eu prezo muito eu não gosto de me meter em trabalhos de companheiros de outros advogados, né? Se uma pessoa já tem um advogado e vem me procurar para me dar alguma opção, para me olhar o processo, para me dar alguma sugestão, eu nem olho. Eu falo que, por questões éticas, eu não faço esse tipo de trabalho, eu não dou opinião em trabalho de outros advogados. Se a pessoa tiver outro advogado, eu também dispenso, eu não me envolvo, não quero me envolver com isso, porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Vai que ele teve uma ideia de bolar uma estratégia, e nem mesmo que a minha estratégia fosse diferente, eu não ia criticar o trabalho de um companheiro, né? Então eu não faço isso. E eu fiquei um pouco assim com medo, não sabia o que eu faria, né? Então eu entrei em contato com outras pessoas que eu conheço, que são advogados com mais experiência, perguntando, explicando a situação e perguntando o que dava para fazer, o que eu faria em relação a isso. Eu pensei em entrar em contato realmente com esse advogado e ver o que a gente fosse fazer, né, o que a gente faria para resolver essa situação. E só que aí eu acharia injusto, porque como ele já disse logo para minha cliente que não ia abrir mão da ação, o intuito dele realmente era que eu ligasse e com certeza ele ia querer dividir, querer entrar no processo também. Sendo que o trabalho todo fui eu que fiz, né? Desde a petição inicial, a gente fez a audiência já sairia a sentença já nessa semana, dia 20. E ele protocolou a ação justamente faltando uma semana para sair a sentença. E aí já não saiu a sentença, né? Que o juiz quer resolver, quer saber o que é que está acontecendo. Bom, então eu falei com outras pessoas, com outros advogados, e eles me aconselharam, falaram que realmente dessa história eu sou menos culpado, porque eu não sabia. E quando eu protocolei a ação, eu olhei, não tinha nenhum processo nem nada, que se fosse algumas pessoas erradas, né, seria tanto a minha cliente quanto o advogado que também demorou para protocolar a ação. Outra coisa, né, quando ela falou isso, minha cliente, eu pedi para ela me mandar o contrato de honorários, pedi para ela me mandar o documento, se ela ainda tinha, ela foi olhar no e-mail e tinha. Então eu fui ler o contrato de honorários que eles fecharam e eu vi que ele tinha uma cláusula lá que dava somente 30 dias para ele finalizar a ação e protocolar. Então ele não cumpriu a parte dele do contrato de honorários, né? Ele foi depois de praticamente 4 meses. Então, realmente, dessa história eu sou o menos culpado. Por resolver alguma coisa, dar algum problema, realmente seria entre a minha cliente e esse outro advogado. E eles me aconselharam a não entrar em contato com esse advogado, realmente me manifestar no processo, falar o que aconteceu, explicar para o juiz e explicar que minha cliente tem o desejo de continuar comigo, né? Eu sendo o patrono dela, sendo o advogado dela, e a gente dá procedimento. Se ele fosse arquivar, seria o outro processo. Eu fiz isso, realmente de noite eu me manifestei novamente, expliquei, porque até então à tarde eu não sabia que tinha acontecido isso. E também as pessoas que eu entrei em contato me informaram que se o juiz, por litisπendência, fosse escolher um processo, ele iria dar procedimento no mais antigo, né? No caso foi o meu, que a gente protocolou a ação já em março, final de abril. Final de março, começo de abril. Então eu não sei o que vai acontecer, mas vai servir de aprendizado para mim. Realmente vou ter que adotar isso na minha ficha de cliente, perguntar se a cliente já não procurou outro advogado, porque nas causas trabalhistas tem isso, né? O do cliente geralmente o cliente não paga para entrar com a ação quando é reclamante. E aí eles ficam nisso, né? Falando com vários advogados e dá esse problema, né? As pessoas que eu já conversei falaram que realmente é comum isso acontecer. Vai servir de aprendizado para mim, eu não sei como é que vai se resolver isso. Expliquei para minha cliente, até falei tudo, até falei do contrato deles, né? Que como ele não tinha dado procedimento na ação, ela poderia pedir o rompimento desse contrato na justiça. Porque no contrato que ela fechou com esse outro advogado, prevê multas, né, caso ela procurasse outro advogado. Isso vai ser uma coisa que eles vão resolver. Não vai ser uma coisa que eu vou me meter, só se realmente ela quiser que eu seja o advogado dela. Então, eu acho que não me meteria nisso. Mas vai servir como aprendizado. Espero que esse vídeo também ajude você a tomar esse cuidado. Quando você pegar um cliente, você sempre consultar e fazer a pergunta para ver se ele não já fechou com outro advogado. Às vezes eles não falam, né, até também com vergonha, mas se você puder entrar, pesquisar antes no sistema que você vai usar para não dar esse problema. Outra coisa se você prometeu, se tem no contrato que você vai finalizar a ação tantos dias, faça de tudo para esse contrato ser cumprido, né? Para você conseguir finalizar a ação no tempo correto e distribuir essa ação. Outra coisa também, sempre entre em contato com o cliente, sempre mantenha o cliente informado, é uma coisa que eu tenho esse compromisso, né? Eu sempre converso com os clientes, sempre deixo eles informados. Quando eu estou protocolando uma ação antes, né,
Eu falo, ó, hoje eu vou protocolar a atuação, depois que o protocolo também eu aviso, eu sempre dou feedback quando é marcado uma audiência, então eu sempre entro em contato com o cliente, sempre converso com ele sobre isso. Não gosto de deixar o cliente realmente nas cegas, assim. É chato, eu sei, se eu fosse o cliente também, eu gostaria de ser sempre informado em relação a isso. Então o vídeo foi somente isso, para explicar para vocês o que aconteceu, para tentar ajudar vocês em relação a isso, para não passar a mesma coisa que aconteceu comigo. Comenta aqui embaixo se você já passou por esse tipo de situação, qual medida você tomaria, o que você faria se acontecesse com você. Muito obrigado e até a próxima.